Olá, meu nome é Rogério Chaves, sou professor de Tecnologia e Comércio Exterior e hoje nós vamos falar sobre a disciplina de Gestão Aduaneira. Os dias de hoje, a gestão aduaneira no Brasil é importante por considerar que tudo que é relativo à legislação aduaneira, às leis, né, e à consolidação das normas administrativas e gerais da área de comércio exterior são envolvidas em relação à questão, né, da legislação. Nós vamos passar aqui algumas informações a respeito disso, né? E o principal deles é saber o que são os regimes aduaneiros especiais, né? É o objetivo de nossa aula de hoje. Tudo que nós vamos lidar hoje, né, é falar quais são os regimes aduaneiros especiais. Regime aduaneiro, existem os simplificados e os especiais. Os simplificados são as importações e exportações simplificadas, que são as que nós chamamos de formais. E os regimes aduaneiros especiais têm um diferencial. Tudo que envolve tributação, legislação e carga tributária é relativo a, né, os regimes aduaneiros especiais. Nós vamos saber primeiro o que é o regime aduaneiro especial, né? Então, o regime aduaneiro especial, né, tudo que nós falamos em relação às normas que abrangem, né, as operações vinculadas de importação e exportação. E sempre que a gente fala em regime aduaneiro especial, nós temos que ter em mente que ele fala sobre a questão da isenção ou redução parcial dos tributos, né? Na importação, o regime de tributação, né, é o de suspensão dos tributos federais, que são Imposto de Importação, IPI, PIS, COFINS, né, e outros, e a FRMM, por prazo de 1 ano, prorrogável por um prazo, né, não superior a 5 anos. A título excepcional em casos que são aí definidos pela legislação e também por conta do Ministério da Fazenda, né? Um aspecto interessante que nós devemos perceber é que o ICMS ele não entra, né, nesse efeito inicial, porque o ICMS é um tributo estadual, embora ele seja cobrado em todas as importações, né? Então, qual é a forma de aplicação do regime aduaneiro especial? Quando nós temos esse aspecto, né? Ele é aplicado com a mercadoria vinculada, né, ao contrato de prestação de serviço, né, quando a empresa faz a importação da mercadoria e tem o posterior retorno para o exterior. Sempre aplicado o processo de regime aduaneiro especial, ele é sempre aplicado no momento da importação, né, porque é nesse momento que vão ser isentos os tributos aduaneiros, né, relativos ao processo fim. Então, né, a gente vai verificar aqui, portanto, que os regimes aduaneiros são os casos em que empresas importadoras e exportadoras eles vão se beneficiar da isenção, né, parcial, né, ou total dos tributos aduaneiros na importação. Embora que nós temos uma ideia de que tem que haver uma exportação, né, nós temos que imaginar que nós não temos tributos na exportação no Brasil. Embora exista na regulamentação, na legislação aduaneira, o imposto de exportação, ele não é aplicado por questões econômicas e políticas, né? O Brasil ele isenta os exportadores do imposto de exportação. Então, os únicos tributos que são cobrados são no momento que a mercadoria reentra no país por alguma situação. Nós vamos ver hoje 3 exemplos de regimes aduaneiros especiais, né? Esses regimes são, hoje nós vamos falar sobre admissão temporária, drawback e também entreposto aduaneiro. São esses 3 principais. Nós temos outros regimes aduaneiros especiais, como o RECOF, nós temos entreposto industrial, nós temos também repetro, nós temos exportação temporária, mas hoje nós vamos lidar somente com os 3 principais, que são entreposto aduaneiro, admissão temporária e drawback, que são os nossos objetos de nossa aula de hoje. O primeiro deles que nós vamos falar é a questão da admissão temporária. A admissão temporária tem 2 finalidades: a mercadoria que vai ficar no prazo determinado no país para posterior retorno. Existem uma infinidade de situações em que podem ser classificadas as admissões temporárias no Brasil, né? Então, qual que é o regime aduaneiro especial, né, de admissão temporária?
Ele vai permitir a importação de bens que devam permanecer no país durante o prazo fixado, né? Então, ele vai ter duas situações, né? Com suspensão total do pagamento dos tributos federais, nós linkamos aqui, Imposto de Importação, IPI, PIS, COFINS, AFRMM, ou com suspensão parcial, né? Ou seja, não total, alguns tributos ou não totalmente. No caso de utilização econômica, né? Esse é o grande diferencial. O ICMS, obviamente, sempre vai aparecer aqui, né? Sempre vai ser informado que o ICMS ele vai ser consultado a legislação local. Muitos estados, eles isentam, né, ou não, ou parcialmente ou totalmente, a questão da tributação, né, do ICMS, no caso da importação, mesmo que seja em regime aduaneiro especial, né? Bom, aqui vamos falar um pouco sobre a admissão temporária com suspensão total do pagamento dos tributos. Quais são as mercadorias que entram nesse aspecto? Quais são as mercadorias que entram nesse tipo, né, nesse tipo de admissão? Então vamos lá. Mercadorias que vão ser destinadas a feiras, né? As feiras, apresentação de feiras, nós temos hoje várias feiras setoriais aqui em São Paulo, no Brasil, né? As mercadorias elas vêm para uma exposição, para uma feira, e elas têm posterior retorno. Essa mercadoria ela não pode ser tributada. O expositor que traz essa mercadoria apenas para exposição e posterior retorno, ele não pode ser punido pela questão da tributação da mercadoria na importação. Porque a mercadoria não vai ficar retida no país, ela vai retornar para o país de origem ou para outro país. Então, obviamente que essa ideia da admissão temporária é justamente no caso de permitir à empresa importadora, à empresa expositora, que ela não tenha aí a carga tributária da importação, né? Feiras, exposições, congressos, né? E outros eventos científicos ou técnicos, onde a mercadoria, a exposição, os banners, né? As instalações, os equipamentos, os folders, esses documentos, todos esses materiais, eles não vão ficar retidos no país. Então, obviamente, há a injustiça de você cobrar por conta, né, disso tudo, né, por ser apenas um processo apenas de demonstração e, né, não de utilização econômica, o retorno para o outro país. Então, obviamente, não existe, não deve haver a cobrança, né, por parte desses tributos. Mercadorias também destinadas à pesquisa ou expedição científica, né, desde que eles estejam relacionados, né, em projetos previamente autorizados pelo Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, né, o nosso CNPq. Então, obviamente, quando eu fazer alguma pesquisa no país, seja ela de qualquer cunho, se é uma pesquisa científica, se é uma pesquisa que utilize, demande equipamentos, demande área ou região, ou então o solo, água ou ar, sempre autorização do CNPq, né? Também nós temos espetáculos, que é mais comum, né? Aqui no Brasil nós temos diversos shows, espetáculos, eventos e atividades de cantores, atores e entidades internacionais que vêm fazer concertos, né, e uma série de outros eventos. Então, obviamente, espetáculos entram nisso. Os instrumentos que são utilizados, né, são todos os equipamentos, tudo isso, né, ele não pode ser tributado, né? Instrumento musical e todos os equipamentos também utilizados pela companhia. Exposição, que é muito mais comum, né? Uma exposição como Monet, uma exposição de Salvador Dalí, ou outra exposição utilizadas em museu, né? Que nós temos tido muito ultimamente aqui no Brasil, principalmente em São Paulo. Obviamente você também não pode tributar, né? Mesmo que o valor seria um valor enorme, né? E além de outros eventos artísticos e culturais que demandam equipamentos, né? E também materiais para utilização. Competições ou exibições esportivas também são muito comuns, né? A mais comum que nós temos aqui de exemplo, nós tivemos aqui a Copa do Mundo do ano passado, muitos trazem materiais esportivos. As Olimpíadas também, quando tem Olimpíadas ou Pan-Americano no Brasil, nós temos a situação também de trazer os equipamentos esportivos com isenção dos tributos. E o mais comum que nós temos aqui sazonalmente, né, que são os das corridas internacionais de Fórmula 1 e Fórmula Indy, né,
onde tem veículos, tem combustível, tem equipamentos que também não podem ser tributados. Eles ficam por um determinado período para ir para o evento esportivo e retornam para o exterior. Né? Feiras e exposições comerciais ou industriais, promoção comercial, amostras com destinação, né, sem destinação comercial, mostruários, né, e reposição temporária de bens importados em virtude de garantia. Ou seja, né, muitas vezes as empresas, né, elas têm essa condição também, você comprar uma mercadoria que tem uma garantia internacional e por algum motivo essa mercadoria ela tem algum problema em relação a quebra, né, ou mau funcionamento, ela volta para o exterior em garantia para conserto. Então, no retorno da garantia, ele tem que ser beneficiado da isenção tributária. Né? E também a prestação de serviço de manutenção, reparo de bens estrangeiros, né, com empresa sediada no exterior. São praticamente todos esses aspectos são o que a gente vai falar, né, com a suspensão do pagamento dos tributos da admissão temporária. Né? Como é concedido o regime? Né? O grande problema que nós temos no Brasil é realmente a concessão do regime. Obviamente, a Receita Federal, que controla isso, juntamente com o SESEX, ela pede uma série de documentos e garantias para comprovar que aquilo que está sendo importado, né, é realmente aquilo que é devido, aquilo não vai ser tributado. Como estamos falando de valores de impostos, obviamente que a Receita Federal ela vai ter um pouco mais, né, de rigor na apuração. E, obviamente, como nós sabemos, a Receita Federal e outros órgãos, né, que nós verificamos em aulas anteriores, eles não têm o controle absoluto de todas as mercadorias que entram e saem. Não vem a mercadoria. Então, tem que trabalhar com a questão da documentação e da informação prestada pela empresa importadora e pela empresa exportadora. Né? Para a concessão do regime, né, a autoridade aduaneira deve observar o cumprimento de algumas condições aqui básicas. Né? A mercadoria ela tem que ser importação em caráter temporário e sem cobertura cambial. Né? Ela deve adequar os bens à finalidade para a qual foram importados. Né? Obviamente, você não pode utilizar a mercadoria para outra finalidade. Se eu vou utilizar uma mercadoria para um concerto, eu não posso utilizar para um evento esportivo. Eu não posso desviar a finalidade, né, daquele produto pela qual eu importei com a regra dos benefícios. A identificação dos bens é importante. Tudo isso deve ser identificado. Né? Partes e peças, números seriais, todas as informações. Nos últimos processos de importação de admissão temporária que tem sido feito na Receita Federal, eles têm pedido, inclusive, fotos de todos os produtos que entram, né, em CD, gravado e entregue juntamente com o processo de importação, com a petição e com os documentos de embarque. Né, justamente para comprovar no momento da saída se é o mesmo produto que está sendo utilizado. Então, deve ser utilizáveis em conformidade com o prazo de permanência, né, e a finalidade, e quando se tratar de bens em importação esteja sujeito à prévia manifestação de outros órgãos, como a Anvisa, né, a ANP ou outros órgãos que têm que ter a anuência, obviamente tem que passar por esse crivo anteriormente. Né? A extinção do regime. Nós temos que entender duas coisas. A concessão é quando é concedido o regime, quando é liberado o crédito do benefício dos impostos. E a extinção do regime é quando a mercadoria definitivamente sai do país. Porque como estamos falando de admissão temporária, é quando a mercadoria vem. Ela vem em regime de importação. E qual é o momento da extinção? Quando a mercadoria ela não retorna mais, ou ela retorna para o exterior. Então, na vigência do regime para extinção, vai ser adotada das seguintes situações. A reexportação da mercadoria total ou parcial, né? E se caso não seja feito isso, a mercadoria tem que ser entregue à Receita Federal, à Fazenda Nacional, né? Para que ela seja, né, desde que a Receita Federal, obviamente, concorde em recebê-los. Destruição, né, às expensas do interessado, vai ser feito a destruição da mercadoria, ou transferência para outro regime aduaneiro especial, que é possível também, dependendo da situação. Né? E caso, né, a empresa decida ficar com essa mercadoria no país, né, essa mercadoria não seja retornada para o exterior por algum motivo, ela terá que ser nacionalizada. Né? E ela vai ter que ser feito despacho para consumo, né? E vai ter que ser feito para ser pago todos os tributos aduaneiros.
Imposto de importação, IPI, PIS, COFINS, normalmente como se fosse um processo de importação normal. Nesse caso, a empresa importadora ela perde o direito ao benefício. E temos também a situação da admissão temporária para a utilização econômica. Nesse caso aqui, nós temos a questão, né, da redução parcial. Então, o regime de admissão temporária com pagamento dos impostos, né, incidentes da importação, proporcionalmente ao tempo de permanência no país. O que são a utilização econômica? São os bens destinados à prestação de serviços, né, maquinários, equipamentos, ferramentas, né, ou vão ser utilizados na produção de outros bens, né? Ou seja, eu vou importar uma ferramenta para poder fazer novos produtos para que depois ele seja reexportado. Essa ferramenta não vai ficar no país. Eu vou utilizá-la temporariamente, né? Sob a forma de moldes, matrizes, chapas, né? Ou ferramentas industriais, né? E, obviamente, ICMS também é a mesma situação de sempre, deve ser consultada na legislação local, né? E, assim, a liquidação do regime de admissão temporária, né? Da mesma forma como acontece no regime total, ele vai ter a mesma situação. Reexportação, entrega à fazenda, destruição, transferência para outro regime, né? E se ela ficar no país, ela vai ter que ser feita o despacho para consumo e ser pago todos os tributos. Bom. O segundo regime aduaneiro que nós vamos falar hoje é o drawback, né? O drawback, além de ser um regime aduaneiro especial, ele é também um subsídio, um incentivo à exportação. Porque ele trabalha com duas situações, né? Ele trabalha com a situação do importador, da empresa importadora e exportadora, né, se beneficiando, primeiro, da isenção tributária da entrada da mercadoria, desde que ele trabalhe esses insumos, partes e peças, matéria-prima e materiais importados na fabricação de produtos destinados à exportação. Ou seja, ele vai ter que se comprometer a fazer a sua exportação, né, daqueles materiais que ele importou e que gozou dos benefícios da entrada da redução dos tributos. Então, olha só, né? Entende-se por drawback, a atividade consiste na importação de insumos, matérias-primas, materiais secundários, embalagem, partes e peças, que vão ser destinadas a compor produtos para o comércio de exportação, né? Esse é o grande detalhe. O drawback é basicamente isso. Eu importo, eu beneficio dos tributos, da isenção dos tributos e faço a exportação. Então, qual a característica básica do drawback, né? É a desoneração, né? Ou seja, eu não vou ter os impostos sobre os produtos, né, importados, então considerado também, como eu falei antes, um incentivo à exportação. Trabalha dos dois lados, né? E a legislação aqui, né, que se refere à questão aqui do SESEX, né, portaria 24/11/2006. Quais são os benefícios, né? São os benefícios que a gente tem do drawback, né? São de desonerar a importação de insumos e vão ser empregados na produção de bens destinados à exportação, né? Ele vai acabar incentivando a exportação, né, e causando ingresso de divisas no país. Esse é o grande benefício que o drawback traz para as empresas importadoras e exportadoras para o país. O drawback ele é amplamente utilizado pelas empresas, né, importadoras e exportadoras. Não é um regime já antigo e ele tem crescido a utilização porque, na verdade, tem aberto novas formas de utilização, não só pela própria empresa importadora, mas para empresas terceiras e também para empresas nacionais. Então, obviamente, isso tem mudado um pouco a característica do regime aduaneiro especial na utilização no comércio exterior brasileiro. Então, ele tem uma redução de custo final do produto, né? Porque existe um incentivo financeiro, quando a empresa importa matéria-prima sem o pagamento dos tributos, ela tem uma vantagem competitiva, né? Consegue trabalhar mais a mercadoria, consegue colocar a mercadoria a um preço competitivo no mercado interno e também na exportação, né? E, obviamente, a empresa não vai mobilizar capital para pagar os encargos fiscais, são os impostos. E também melhora o grau de investimento e competitividade no mercado exterior, né, da empresa, justamente por essa situação. Quem são os beneficiários do drawback? Quem são as empresas que acabam se beneficiando, né? São as empresas industriais, né? Empresas comerciais, a mercadoria deve ser industrializada sob encomenda. Quais são as operações de industrialização que nós temos aqui, né? Que são possíveis, que são permitidas do drawback?
né? Transformação, que vai ser a obtenção de uma nova espécie de produto. Um exemplo, né? Eu importo, né, chapas de aço e eu transformo isso, né, em um veículo. Eu importo minério de ferro e transformo isso em barras de aço e assim por diante, né? O importante deixar bem claro no drawback é que nas mercadorias, que são os insumos e partes e peças e matéria-prima que são importadas, elas têm que ser transformadas em produtos factíveis, os produtos que estão da mesma linha daqueles que foram importados. Eu não posso importar madeira e exportar um veículo, por exemplo, né? São materiais distintos, né? A análise foi feita por CSEX através dos NCMs. Os NCMs têm que ser complementares, né? Eu não posso, por exemplo, importar couro, né? Couro animal, né? E exportar, por exemplo, né? Um celular. Então, são coisas bem diferentes daquilo que eu, né? Daquilo que eu trabalho. Então, a questão também do beneficiamento, né? Ele pode modificar, aperfeiçoar, alterar o funcionamento, utilização, acabamento ou aparência do produto. Então, eu posso trazer vários produtos também e trabalhar esses produtos. Isso é possível e permitido também no drawback. Montagem de produto, né? A mercadoria vem em partes e peças e eu fazer essa montagem final pode ser considerado também, né? Como se fosse o trabalho de drawback. Reunião de produtos, peças ou parte, né, que vão acabar acarretando, trazendo um novo produto. Renovação, recondicionamento, né, restauração de produto usado, acondicionamento e também alteração da apresentação do produto, né, substituindo a embalagem. Isso é permitido também. Isso, aliás, é muito comum, as empresas trazem, empresas com embalagem, produtos de embalagem internacional, fazem uma embalagem para o mercado interno, para a distribuição no mercado interno e para outro país também, e é reexportado. Isso também é uma coisa muito utilizada pelas empresas e é permitido dentro desse regime, né? Quais são os insumos beneficiados no drawback, né? Aqueles que estão sendo utilizados na produção, exportado ou exportar, né? Partes e peças, aparelhos ou máquinas complementares, né? Embalagem para condicionamento, animais para abate e exportação também são utilizados, né? Na questão do drawback, né? Importa-se muito sêmen, muito produtos utilizados, né, geneticamente modificados para utilização, para análise e crescimento no país, para depois abate, né? Insumos consumidos no processo industrial, insumo para industrializar a embarcação, né? E insumos para máquinas do mercado interno. Caso haja uma licitação internacional, uma empresa internacional no país que esteja fazendo alguma obra, ela também tem essa condição de solicitar, né, a questão do drawback. Quais são as proibições do drawback, né? Insumos destinados a produto a ser enviado para a Zona Franca de Manaus, né? Que a gente vai chamar de VFM, ou áreas de livre comércio. Por que isso? Áreas de livre comércio e Zona Franca de Manaus não entram em regime aduaneiro especial. Eles têm regulação própria, é um regime aduaneiro específico para cada um dessas duas áreas. Zona Franca de Manaus, área livre de comércio no Brasil, eles têm legislação diferenciada, né? Produtos de importação e exportação proibidas, né? Fumo, álcool, alguns produtos do Brasil que têm algum tipo de restrição, né? Exportação em moeda nacional, né? Isso é proibido também nesse aspecto. E importação de petróleo e seus derivados. Por quê? Importação de petróleo e derivados já possui o regime aduaneiro especial próprio, né? Que é o REPETRO e o REPEX. O prazo de concessão é de até 2 anos. Inicialmente, o prazo de concessão é de 1 ano, renovável por mais 1 ano pelo CSEX, de acordo com a solicitação da própria empresa exportadora, né? E o bens de capital, né? Que o bens de capital, que são aqui no caso as máquinas e equipamentos utilizados na produção, pode ser no prazo de até 5 anos, né? A concessão do drawback vai ser concedida nas 3 modalidades principais: suspensão, isenção, né, e restituição. São os 3 aspectos, né? Na suspensão e na isenção, o controle é feito pelo CSEX, que é um órgão, Secretaria do Comércio Exterior, que é ligada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, né? A restituição é o único que é controlado pela Receita Federal do Brasil, que a gente vai ver aqui os motivos. Então, existem aqui 3 tipos de drawback, né, que nós falamos aqui, né? Suspensão, isenção e restituição, né? Nós temos também outras situações aqui,
Nós temos o drawback intermediário e drawback para embarcação, né? E também que vai consistir na importação por empresas fabricantes intermediárias, né? Porque aí é uma empresa que vai se intermediar justamente a industrialização, né? No suspensão, né, eu vou importar a mercadoria com isenção dos tributos. Logo na primeira entrada da mercadoria, não vou recolher os tributos, ou seja, quando eu importo a mercadoria, me isento dos tributos, me comprometo em até 2 anos fazer a exportação. É assim que funciona no drawback suspensão. E essa modalidade ela vai compreender a suspensão do imposto de importação, IPI, ICMS, PIS, COFINS e o FRMM, caso seja por embarque por via marítima, né? A solicitação é feita no módulo específico do Siscomex, né? Então aqui somente a diferença, né? E o drawback suspensão ele tem alguns tipos diferentes hoje, né? Tem um drawback genérico, né? Que é a discriminação genérica da mercadoria importar. O sem cobertura cambial, né? Quando não há cobertura cambial, quando não há pagamento de tributos, né? Ou, perdão, pagamento de mercadoria. O drawback solidário, quando existe uma participação solidária de uma outra empresa também na industrialização. E para fornecimento no mercado interno, né? Que é o antigo que chamava aqui antigamente drawback verde e amarelo, né? Que houve essa alteração agora para drawback para fornecimento no mercado interno. Esse aqui é um exemplo, né? Esse diagrama ele demonstra basicamente como funciona o drawback no sentido integrado de suspensão, né? A mercadoria é solicitada do exterior, né? O fornecedor ele vai passar a mercadoria para a empresa, né? A empresa vai solicitar o drawback suspensão junto ao SESEX, ele vai analisar e vai conceder um documento chamado ato concessório, né? Ato concessório. Esse documento é o que vai ligar, né, a empresa importadora, né, justamente à empresa exportadora. Ou seja, ela vai ter que comprovar esse ato concessório na saída, né? A mercadoria ela chega e, obviamente, ela vai adquirir os insumos industrializados no exterior, né? Ela vai fazer, né, a exportação do produto final, perfeito? A mercadoria ela vem e ela retorna, né? E aí, obviamente, ela vai, né, fazer o procedimento final aqui junto ao SESEX, né? A liquidação, obviamente, aqui foi falado aqui no diagrama, ela vai ser feita, aí, obviamente, no prazo devido, né? E ela acontece mais ou menos da mesma forma como ocorre com o caso de admissão temporária, caso isso não ocorra. Devolução exterior da mercadoria, destruição da mercadoria, né? Ou seja, né, também, destinação da mercadoria remanescente para consumo interno, e aí vai ter que pagar todos os impostos, e a liquidação e impugnação do débito, né? E aí ele vai ter que dar algum jeito, a empresa importadora vai ter que pagar algum jeito de pagar isso para a Receita Federal. Legal? Na modalidade de isenção, a diferença em relação à suspensão é que a empresa importadora ela vai utilizar essa mercadoria na reposição de uma mercadoria que ela já havia importado anteriormente. Ela importa a mercadoria sem pagando os tributos. E ela exporta uma mercadoria, né, utilizando matéria-prima, os insumos. Na próxima importação, ela vai fazer o beneficiamento. Ou seja, na isenção, ele vai ter que primeiro importar e exportar para depois requerer, na primeira importação de substituição, né, a isenção dos tributos federais, né? Nesse caso, né, na modalidade de isenção, a isenção do ICMS vai ser recolhido integralmente. Esse é o único diferencial. Todos os demais tributos não são cobrados. Da mesma forma, né, o fornecedor solicita, né, importação com regulamento de tributos, primeiro, né, olha só, paga os tributos primeiramente, a empresa vai e industrializa, né, e ela exporta esse produto. Aí, posteriormente, o que ela faz? Né? Ela vai solicitar o drawback em isenção. Então, ela compra novamente, né, para poder substituir e aí sim se isentar dos tributos. Então, o processo de isenção ele é diferente do suspensão justamente nesse quesito. Eu só vou fazer a minha solicitação após a exportação da mercadoria. No restituição, né, é mais complexo, mais difícil e muito pouco utilizado, né? Então as empresas exportam seus produtos com insumos importados, mas não desejam repor os seus estoques por meio de modalidade de isenção. Então eles pedem a modalidade de restituição dos valores, né?
eu importei, né, as partes e peças, me beneficiei da isenção dos tributos federais, né, não paguei, por exemplo, paguei os impostos federais e agora exportei. O que eu faço? Vou requerer meu dinheiro de volta à Receita Federal. E, obviamente, isso é feito, né, junto à Receita Federal, porque não pode mais ser feito ao SESEX, né? E a Receita Federal é que vai analisar o processo, por isso que é diferente do caso do SESEX. Então, quais são os impostos que são cobrados? Imposto de importação e IPI somente, né? E, obviamente, isso é pago em cheque administrativo e demora um certo período para ser devolvido para a Receita Federal. Bom, o terceiro regime que nós vamos falar hoje é o entreposto aduaneiro, né? Entreposto aduaneiro na importação, né? É o que permite a armazenagem de mercadoria estrangeira em local alfandegado com suspensão do pagamento dos tributos e sob controle fiscal. Ou seja, eu vou entrepostar minha mercadoria e mantê-la armazenada, né, em um terminal, em um armazém alfandegado, e vou liberando essa mercadoria de acordo com a minha necessidade. Essa obviamente, a atividade principal do entreposto aduaneiro. E aí, eles vão ter a suspensão e a isenção dos tributos durante o período da estadia dessa mercadoria, né, nesse armazém. Então, vai ter a isenção do imposto de importação, do IPI, do PIS, COFINS e, quando for o caso marítimo, né, o adicional de frete para renovação da marinha mercante. Então, não existe, como não existe fato gerador de ICMS, o ICMS estadual não é cobrado, né? O regime é operado em recinto alfandegado de uso público, credenciado pela Receita Federal do Brasil. Pode ser em zona primária ou em zona secundária. Normalmente, entreposto aduaneiro, ele é em zona secundária, obviamente, né? Um terminal alfandegado, que tem um recinto alfandegado da Receita Federal, né? Com autorização prévia para funcionamento. Ela pode permanecer armazenada pelo prazo de 1 ano, né? A partir da data do desembaraço aduaneiro de admissão, né? O prazo de permanência pode ser prorrogado em situações especiais, né? Quais são os bens admitidos no entreposto aduaneiro, né? No aeroporto, portos e portos secos são autorizados a armazenagem de partes e peças e outros materiais de reposição, manutenção, reparo de aeronaves, né? Equipamentos industriais de uso náutico, partes e peças de veículos, materiais de reparos de outros veículos, né? Máquinas, equipamentos, aparelhos e instrumentos, inclusive em portos secos, né? Que são empilhadeiras, né? Materiais para movimentação. Provisões de bordo de aeronaves e embarcações utilizadas, né? No transporte comercial internacional. Bens destinados à manutenção, substituição ou reparo de cabos submarinos de comunicação, né? Máquinas e equipamentos mecânicos, eletromecânicos, eletrônicos de informática, né? E também qualquer outros produtos importados, né, consignados à pessoa jurídica, né? Quais são as atividades envolvidas aqui, admitidas no entreposto aduaneiro, né? As mercadorias armazenadas, além de serviços públicos comuns, né, podem ser prestadas em recinto alfandegado de uso público, né? Então, quais pode ser feita etiquetagem, marcação, né? Exposição, demonstração e teste de funcionamento, né? E a industrialização ela pode ser feita condicionamento, montagem, beneficiamento, recondicionamento, transformação e etc. É similar ao drawback, né? Só que, obviamente, esse entreposto, a mercadoria fica parada no seu armazém, né? Para poder fazer todo esse procedimento. O concessão do regime, né? Quando é concedido, né? Ela pode ser removida de zona primária para a zona secundária, pelo documento DTA, que nós já aprenderam isso já em trânsito aduaneiro. DTA é documento de trânsito aduaneiro, né? O regime será requerido com base em declaração de emissão do DA, declaração aduaneira, que vai ser feita através do Siscomex pela empresa beneficiária, né? A concessão pode ser automática, né? Subsistindo a partir da data de entrada da mercadoria, né? E na exportação, né? Esse é o regime da importação. Na concessão, ele vai na exportação, vai ser na modalidade de regime comum, a partir da data da entrada da mercadoria na unidade de armazenagem, que é a zona secundária, e na modalidade de regime extraordinário, na data da saída da mercadoria do estabelecimento do produtor, né? A mercadoria ela pode permanecer no regime de entreposto no prazo de 1 ano, prorrogável por não superior no prazo de 2 anos, na modalidade de regime comum. E, por fim, a extinção do regime, né? Que são as mercadorias admitidas apenas para armazenamento, né? Elas não vão ser utilizadas para beneficiamento para outra situação, né? Então, obviamente, é a diferença.
E aí, obviamente, caso isso não ocorra, deve haver a nacionalização para consumo, ou seja, vai ter que ser pago todos os tributos normalmente, como se fosse a própria importação, né? Na aquisição da mercadoria importada, né, com cobertura cambial, o registro da DI para efeitos cambiais deve ser feito na mesma data da declaração de admissão da mercadoria, né, para poder evitar alguns problemas. Bom, né, isso aqui basicamente hoje nós falamos sobre os três aspectos principais do regime aduaneiro especial, né, admissão temporária, drawback e entreposto aduaneiro. Espero que tenha se elucidado algumas informações a respeito desses três assuntos e nos vemos lá. Até lá. Bom? Foi, professor. Foi?